Queridos, nós estamos nesse mês de outubro falando sobre uma igreja que cura. E eu quero aproveitar todas as oportunidades para falar das características desta igreja. Recapitulando aqui, nós entendemos que muitas pessoas se machucam ou se machucaram nesse convívio com o corpo de Cristo, porque nós nos relacionamos com pessoas. Amém? Olha para o seu irmão aí, dá uma olhada para o outro que você não conhece. Ele está bem arrumadinho, bonitinho, parece perfeito, mas não é. E nesse aspecto a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. Então, irmão, presta atenção. Algumas faíscas que nós temos nesses relacionamentos, elas precisam acontecer para que a gente fique mais afiado. Amém? Principalmente você que é esposo. Olha para sua esposa e diz: me sinto afiado com você. Você que é mãe, diga para o filho aí: me sinto afiado com você. Agora você olha para o irmão do lado e diz: eu me sinto afiado com você. É isso aí. Esse é o objetivo de corpo de Cristo, de relacionamento. Agora nós falamos aqui que alguns relacionamentos nos feriram. Algumas pessoas, alguns líderes, alguns pastores nos feriram durante a caminhada. E por muitas vezes, queridos, nós temos encontrado pessoas que estão abandonando a caminhada de fé exatamente por isso. Então nós começamos a trabalhar aqui. Primeira característica: a cura precisa acontecer de dentro para fora. Segundo, a Nívia ministrou aqui, pastora Nívia, sobre nós não perseguirmos a própria igreja, falando do apóstolo Paulo, quando era Saulo ainda, que estava perseguindo a igreja, e assim muitas vezes nós nos encontramos com Jesus, mas de certa forma continuamos perseguindo a igreja, falando mal do irmão. Depois nós falamos sobre ter uma visão clara do propósito de igreja, e aí falamos daquele cego que quando Jesus fez lodo e tocou nos seus olhos, a Bíblia diz que Jesus pergunta se ele estava vendo, e ele diz: eu vejo os homens como árvores. E aí nós precisamos entender que a nossa visão a respeito dos outros diz muito sobre como nós estamos machucados ou curados. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma outra característica. A igreja que cura, ela tem um RG, ou uma identidade celestial. Você entende isso? Quem já fez aí sua carteira de identidade? Levanta a sua mão. Lá diz o seu nome, lá diz o nome dos seus pais. Agora dá para colocar CNH, título de eleitor, tipo sanguíneo, tem todos os dados para que você não seja confundido com ninguém. Um dia eu fui tirar um atestado de antecedentes. É interessante isso. E na internet não dava, eu tive que ir no fórum. E eu perguntei para ele: eu não estou devendo nada, por que eu não consigo? E ele disse: porque tem outra pessoa com o teu nome igual, porque o meu nome é um nome muito difícil, Eduardo Roberto da Silva. Esse último nome eu sei que é difícil de falar, né? Só pobre consegue falar ele. Eduardo Roberto da Silva. E tinha não sei quantos, e um deles tinha processo. Ele diz: enquanto aquele tiver um processo no nome dele, você não vai conseguir fazer isso. Querido, é importante nós compreendermos a nossa identidade. Tem muitas pessoas hoje que estão sendo confundidas com ovelhas, mas não são. Tem muitas pessoas que estão sendo confundidas com pessoas que têm uma extrema santidade, mas não são. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12, por favor. Nós vamos ler um pouco das Escrituras, e eu vou procurar ser o mais sucinto e breve possível, certo? Para que nós possamos orar juntos. Versículo 5, capítulo 12 de Hebreus. Por favor, quem está colocando a versão, vê se coloca a versão atualizada, por favor. Tem como aí? Tem? Certo. Hebreus capítulo 12, o ventilador está querendo me tontear aqui. Versículo 6 em diante, diz o seguinte:
5 ou 6, Jesus? 5. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Preste atenção, o escritor ao livro de Hebreus faz menção ao texto do livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, que diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. E também faz referência a Provérbios, capítulo 3, do versículo 11 e 12, que diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Pai querido, mais uma vez nós nos humilhamos diante da Tua presença, e nós queremos pedir, Senhor, que diante do que nós estamos lendo, o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações de uma maneira sobrenatural. Nós oramos pedindo a Deus que a Tua palavra, ela cumpra o propósito pela qual foi enviada nessa noite, e que nós não saiamos daqui da mesma maneira, em nome de Jesus. Incomoda, Senhor, nessa noite o nosso coração, para a Tua glória. Amém. Amém. Você está pronto? Então diga para o seu irmão do lado, aperta os cintos, que o negócio vai voar agora. É brincadeira, calma. Daqui a pouco tem gente saindo lá na porta. 2 fatos importantes nesse texto. O primeiro deles, preste atenção, Deus corrige. E o segundo, Deus reprova também. O amor de Deus, queridos, Ele perdoa pecados, mas Ele não aprova tudo o que os seus filhos fazem. Pastor, o que isso tem a ver com uma igreja que cura? Acalma. O que isso tem a ver com a identidade? Acalma. Você já vai saber, nós já vamos chegar lá. Mas é importante nós lembrarmos disso. O amor de Deus, Ele é perdoador de pecados, mas Ele não aprova tudo o que os seus filhos fazem. Isso se chama relacionamento entre pai e filho. Você que tem filho sabe perfeitamente, ou pelo menos deveria saber, que nós como pais não deveríamos aprovar tudo que os nossos filhos fazem, porque nós estamos vivendo com eles uma fase de ensinamento. E quando nós olhamos aqui para o texto de Provérbios, a Bíblia diz que Deus, Ele repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem Ele quer bem. O escritor aos Hebreus discorre aqui sobre algo que estava acontecendo no meio da igreja, e é muito semelhante com o que ocorre no nosso meio no século 21. Pastor, o que estava acontecendo lá? Preste atenção. Os conselhos de Deus eram menosprezados. A correção de Deus era menosprezada. A repreensão de Deus era menosprezada. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, para você que está aqui ou quem está em casa, onde quer que esteja, toda vez que nós desprezamos algo que vem da parte de Deus, nós estamos colocando em xeque a nossa identidade. Porque se nós somos filhos de Deus, e nós entendemos que Deus repreende a todos quanto Ele ama, e que Ele nos trata então como filhos, que fomos adotados por meio de Jesus Cristo, alguma coisa está errada quando há então um desprezo. Agora, quando nós olhamos para o texto do capítulo 12, nós vamos ver o resultado desse menosprezo, pessoas desistindo da carreira que estava proposta. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós tratamos aqui vários assuntos nesses dias que passamos e vamos continuar, porque nós cremos que há um propósito de cura de Deus para as nossas vidas nesses dias. Há um propósito, sim, de restaurar vidas aqui nesse lugar. Há um propósito de Deus, sim, de curar feridas que talvez ainda estão abertas no nosso interior. E sabe por que Deus quer nos curar? Porque há um propósito estabelecido nos céus para as nossas vidas, ou uma carreira proposta, como diz o versículo 1. E muitas pessoas, então,
acabam sendo reprovadas ou acabam sendo desclassificadas desta carreira, exatamente porque não entenderam ainda que a igreja precisa estar sujeita a Deus. Querido, preste atenção. Sabe por que nós nos ferimos nos relacionamentos? Sabe por que muitas vezes nós abandonamos o congregar, principalmente quando temos problema com uma liderança, porque nós entendemos que a nossa principal sujeição é a homens, é ao pastor, é ao diácono, é aquele que nos cuida. Não, uma igreja precisa estar submissa a Deus. E quando nós estamos, então, vivendo esse tipo de sujeição, dificilmente nós seremos desviados do foco desta carreira. O que nós aprendemos durante os anos, principalmente nessas últimas gerações, é difícil de entender um relacionamento, por exemplo, entre nós como filhos e Deus como Pai. Sabe por quê? Porque antigamente era comum a disciplina. Por isso a Bíblia faz comparações, então, de um pai que dá boas dádivas para o filho, porque antigamente a disciplina era algo normal dos pais com os filhos, mas isso de certa forma se perdeu. Hoje nós estamos mais sujeitos aos filhos do que eles a nós. Eu lembro de um tempo onde nós, quando os pais olhávamos para nós, dava medo. Quando a gente sentava na mesa, e eu acredito que mesa é o lugar de nós termos comunhão, de conversar, mas naquele tempo não, era o lugar de comer e acabou. E Deus o livre, se alguém soltasse uma piadinha na mesa, o olhar era fulminante, era metralhador. Hoje, os pais ficam vesgos e os filhos não entendem. Tinha um dos meus que perguntava assim: o que foi? Você está olhando? Mas no nosso tempo era diferente. E preste atenção como isso influencia no relacionamento com Deus. Quando nós não aprendemos a sujeitar aos nossos pais da terra, nós não vamos sujeitar ao Pai do céu. E eu quero dizer algo para você nessa noite: os próximos pregadores terão um desafio muito grande quando tiverem que pregar sobre sujeição da igreja ao Pai Celestial, porque cada vez nós estamos perdendo mais essa cultura de disciplinar os filhos com amor, de ensinar sujeição. Agora eu preciso dizer a você nessa noite, se ninguém te disse ainda, meu irmão, se nós somos a igreja de Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos parar, como dizem por aí, de mimimi, e olhar para Deus como alguém que nos ama, e que se em algum momento nós estamos sendo reprovados por Ele, é porque Ele tem a intenção de nos fazer crescer e avançar ainda mais. Agora, o texto que nós lemos anteriormente, vamos voltar nele aqui. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Ai, Jesus, como é difícil, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, ser reprovado por alguma coisa. Alguém gosta de ser reprovado aqui? Por favor, levanta a mão, porque aí abre caminho para os outros e para o fim da fila. Nós não gostamos. A gente gosta de elogio. A gente gosta de dizer, esse irmão é uma bênção. A gente gosta de dizer, como canta bem, como toca bem. Esse irmão que comprou o teclado agora do Internacional, vermelho, bonito teclado, e como toca bem, como canta bem. Mas como nós ficamos, queridos, muitas vezes desorientados, mudamos o semblante quando nós sofremos algum tipo de reprovação. E tem pessoas que estão indo embora hoje das igrejas, porque elas não aceitam ser repreendidas nem por Deus, porque o relacionamento lá atrás,
com os nossos pais foi um relacionamento um tanto quanto problemático. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que quando isso acontece, nós não estamos entendendo muito bem qual é a nossa identidade. Porque se você diz que é a igreja de Jesus, a Bíblia diz que nós devemos andar como Ele andou, em obediência ao Pai. Por isso, não desmaie. Diga aí para o seu irmão, não desmaie. Fala forte para ele, diz assim, irmão, não desmaia se Deus te reprovar nessa noite. Porque para haver crescimento, é preciso, em grande parte da nossa caminhada, sofrer algum tipo de reprovação. Pastor, eu não vim aqui para ouvir isso. Lamento, meu irmão, lamento. Eu também não vim. Eu queria ouvir hoje sobre bênção. 5 chaves para a vitória. 5 chaves para a prosperidade financeira. Corrente da prosperidade. Eu lamento. Mas o que Deus mandou foi isso nessa noite. Depois você vai para casa, dobra o seu joelho no seu quarto e reclama para Ele. Amém? Vamos lá. Quando é que nós menosprezamos a correção? Quando é que nós menosprezamos? Nós vivemos hoje um contexto de igreja. E esse é o lugar, talvez, querido, que nós somos mais confrontados, se houver, é claro, o ensino ou a pregação da palavra de Deus. Talvez esse seja o lugar onde nós somos mais confrontados através do ensino, porque todo confronto gera em nós desconforto. Se a pregação do Evangelho não gerar desconforto, também não gera mudança. Por isso eu tenho orado, e hoje eu pedi, que o nosso coração saia daqui hoje desconfortável, e isso não é errado, não se preocupe, não é algo anormal, é o Espírito Santo que está ministrando aos nossos corações, para que a gente avance, para que a gente saia da mesmice, para que a gente saia da mediocridade, para que a gente como igreja entenda qual é a nossa identidade verdadeira. Não é o Eduardo Roberto da Silva que estava lá respondendo um processo, era eu. E muitas vezes, preste atenção nisso, para você que frequenta esse lugar e está junto com a sua família, muitas vezes o desafio é muito maior, porque nós confundimos a nossa identidade com algumas pessoas que estão próximas de nós e que não têm compromisso com Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que uma igreja que cura, e é curada, ela entende a sua identidade, independente de onde ela vive ou com quem ela vive. A alegria que ela sente não está atrelada à vida do outro, ao que o outro pode dar. Nós precisamos aprender a nos alegrar com Cristo em todo o tempo. Amém? Alegrar com Cristo. Esse é o conselho da Bíblia. Tende, eu gosto muito desse versículo, acho que vocês já perceberam, porque ele é desafiador para nós. Tende por motivo de toda a alegria, o passar por várias, o quê? Provações. Às vezes eu penso que a Bíblia é um negócio estranho assim de se entender. Como ter motivo de alegria? Como sair daqui contente quando nós somos reprovados? O som está chegando bem aí atrás? Está bem? O volume da caixa aí de trás está bom aí? Tá bom? Tá bom, gente? Está chegando? Legal. Como ficar contente diante de algum desafio como esse? Eu preciso dizer algo para você nessa noite. Querido, quando uma pessoa menospreza a correção ou a repreensão de Deus, ela também vai experimentar a reprovação. Ah, pastor, se eu não aceitar, então se eu estou na igreja, Deus me reprova, se eu cumpro os princípios de Deus, Deus me reprova, então eu não vou aceitar, vai ser reprovado igual, porque Deus continua sendo Deus, a lei do Senhor é perfeita, diz os Salmos, e nós precisamos compreender isso. Agora preste atenção, nós estamos vivendo esse contexto, aqui nós somos ensinados, e se a correção, ou a repreensão, ou o ensino de Deus não é aceito aqui, ele não é aceito no nosso trabalho, não é aceito na nossa casa,
Aí minha pergunta diante disso é: que tipo de identidade nós estamos revelando lá fora, ou até mesmo aqui dentro da igreja? Quem nós somos? Nós somos curados, restaurados, nós temos na nossa identidade o nome do Pai, nós temos filiação com Deus, ou nós estamos vivendo de maneira que não precisa ter o nome do Pai, é o meu que importa. Quando nós não aceitamos, querido, a correção ou a repreensão aqui, nós vamos para a nossa casa e nós vamos viver da mesma maneira. A igreja é um lugar de famílias. Quer ver um desafio? O desafio do pastor com as famílias é ver muitas vezes um alfinetando o outro. E aí quando eles brigam em casa, eles dizem o seguinte: vai tu porque eu não vou. Eu não vou para a igreja contigo hoje. E sabe o que nós não percebemos? Preste atenção nisso. 2 irmãos que brigam, não se falam, e um dia, chega o dia do aniversário do pai, ou o dia dos pais, uma festa comemorativa, há uma reunião dos filhos, e aqueles 2 dizem: eu não vou, porque eu estou brigado com o irmão. Quem está sendo punido, queridos? O irmão? Não, o pai, porque a festa é para o pai, o culto neste lugar é para o pai, a nossa adoração é para o pai. E quando nós, querido, como famílias, não somos corrigidos, repreendidos, ou quando somos e não aceitamos, nós continuamos vivendo a vida inteira no mesmo lugar, mediocridade, pobrice espiritual. Está certo essa palavra? Pobreza, né? Pobrice é boa. Pobreza espiritual. Eu tenho dito para os irmãos que estão perto, às vezes, nós precisamos subir, é assim ou não é? Precisamos subir, eu já perguntei antes de dizer o que é, mas ela não caiu, né? Mas às vezes, nós precisamos subir na plataforma, preste atenção nisso, aprenda com isso, para pregar, mesmo que o nosso interior esteja doendo, porque a gente entende que o que a gente está fazendo neste lugar não diz respeito, querido, a só a nossa identidade, mas a identidade celestial. É a Deus que nós estamos adorando, é para Ele que nós vivemos, é por Ele, para Ele todas as coisas. Então esse é o desafio muitas vezes de uma família que vem à igreja, mas não aceita a repreensão, fala mal do marido, mal da esposa, mal dos filhos, não ajuda em nada. E deixa eu falar uma coisa para você: se tem uma coisa que minha esposa e eu somos bons, ou melhor, somos mais ou menos, é olhar a face dos irmãos e ver, muitas vezes, o problema estampado com um grande letreiro dizendo: estou azedo hoje. E sabe o que me chama muito a atenção? É que muitas vezes, preste atenção nisso, o marido vem para a esposa com aquela cara de limão chupado, para mostrar que as coisas não estão bem. A esposa vem com aquela cara de maracujá de gaveta, amassado, para dizer que brigou com o marido. Ô irmão, para de perder o seu tempo, você está perdendo vida. Isso não é característica, não faz parte da sua filiação. Nós precisamos crescer. Porque muitas vezes quem vem para um culto como esse, seria melhor até ter ficado em casa. Porque às vezes eu ainda fico com a esperança, vai mudar até o final, vai melhorar, o Espírito Santo vai restaurar. Senhor, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor vai fazer coisa que nem o homem viu. Mas a irmã entra e sai da mesma maneira, o irmão entra e sai, parece que sai pior. Faz um favor para mim, diga para o seu irmão aí do seu lado, o dia que você quiser chamar atenção, manda uma foto no grupo, mas não vem para a igreja com cara de maracujá amassado.
Olha para mim aqui, por favor. Não é o que Deus está esperando daqueles que são seus filhos. Ah, pastor, tive problema no meu trabalho, estou prostrado, estou destruído. Quem é o teu Deus? Que igreja nós somos? Qual é a nossa identidade? Você sabe a sua filiação? Pastor, está ficando pesado demais. Vamos seguir então. Por que Deus nos corrige? Para que você não desmaie quando for corrigido por Deus. Eu sei que tem alguns irmãos que estão olhando, agora eu estou lascado. Não posso mais vir para a igreja com cara feia. Ô, irmão, pelo menos disfarça. No final do culto, a gente conversa. Nós temos problemas sim. Temos desafios sim. Fazia alguns dias que nós não brigávamos. E essa semana nós brigamos. Foi ou não foi? E pior é o seguinte, tive que vir eu para cá, fazer reforma como se nada tivesse acontecido. É normal, mas a gente precisa crescer e saber que as coisas de Deus, elas são muito mais importantes que os nossos caprichos, que o nosso mimimi. Porque muitas vezes você pensa que está punindo o outro, mas nós estamos punindo Deus. Isso não faz parte do DNA dos filhos de Deus. Tende? Diga comigo, tende. Por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. É isso aí. Quando a gente aprende a se alegrar na provação, nós somos aperfeiçoados. Sabe por que você sempre vem com essa cara de maracujá de gaveta para a igreja? Porque você sempre age da mesma maneira, irmão. Sabe por que você continua no mesmo lugar e já viu outras pessoas passar correndo por você? Porque você sempre age, nós sempre agimos da mesma maneira. E nós não chegamos onde deveria chegar. Isso é um sinal que nós estamos fazendo de maneira errada, porque nós temos uma carreira proposta por Deus, nós precisamos avançar, nós temos uma corrida, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. E essa é uma das características de uma igreja curada. Ah, não vou no culto agora 15 dias, porque o irmão não sorriu para mim. Como é que você sabe? Está de máscara. Tem gente que enxerga chifre em cabeça de unicórnio, porque não existe nem o chifre, nem o unicórnio. Está enxergando além ainda. Se fosse de cavalo, pelo menos o cavalo existia. A gente precisa crescer. A gente precisa ir além. A gente precisa tocar no que a gente não tocou ainda. A gente precisa avançar nos relacionamentos como a gente não avançou ainda. A gente precisa receber de Deus o que a gente não recebeu ainda e não vai receber enquanto nós não entendermos que muitas coisas que estão acontecendo conosco é para nos aperfeiçoar. Agora, muito mais triste é quando as pessoas vão embora e dizem: Deus me abandonou, Deus não ouviu a minha oração. Não é por isso, meu irmão. Talvez é exatamente porque nós estamos agindo de maneira errada. Por que Deus nos disciplina? Tem alguma coisa no som, está sobrando, não está? Aqui tem eu não sei se é delay que chama, é só para falar bonito porque eu não entendo nada de som, né? Mas vamos lá. Por que Deus nos disciplina? Se você vai olhar o versículo 6, primeiro, porque Ele nos ama. Diga comigo, Ele me ama. Lembrei de uma música aqui, oh, Ele me amou. Quem pode cantar comigo? Ana Paula Valadão, né? Vamos lá. Primeiro, Ele nos ama. Segundo, a Bíblia diz que Ele nos recebe. Ô irmão, só aqui nós temos motivo suficiente para não ficar mais de mimimi com as coisas de Deus. Nós fomos recebidos como filhos adotados através de Jesus Cristo. Foi por meio de Jesus.
E um filho, quando ele é adotado e ele chega na sua casa nova, ele passa um tempo de adaptação, sim. Mas logo que ele passa esse tempo, ele precisa agora começar a conviver com as regras daquela casa. Então, o fato de nós sermos adotados, o fato de Deus nos amar incondicionalmente, não nos autoriza a conduzirmos a nossa vida de qualquer maneira. Ah, Deus me ama, Deus me recebeu, então eu posso fazer tudo. Não! Nós temos uma direção, nós temos princípios, e é isso que revela quem nós somos, características de Deus sendo desenvolvidas em nós. Você entende isso? Você pode dizer amém? Você pode cantar comigo? Então diga comigo, Ele me amou. Você quer falar isso ou quer cantar comigo? Só falar? Então tá bom. Segundo, por que Deus me ama? Olha o que diz aqui, que filho há que o pai não corrige? E nós já falamos aqui, se você é um pai, você deveria corrigir. Agora nós todos somos filhos de Deus, e nós precisamos então permitir que Deus nos corrija também. Versículo 8, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção? É algumas pessoas com um senso de justiça própria, que acham que o irmão pode passar os seus desafios, a correção, mas eu não. Você já percebeu que é bonito dizer para alguém que está passando desafio, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Mas quando é a nossa vez, a gente não quer nem ouvir nada. O que nos faz pensar que nós vamos passar ilesos, onde todos, olha aqui, ó, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. A correção é para todos nós. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Olha para o seu irmão aí e veja essa casca que ele tem. É só casca, nós somos pecadores. Nós somos cheios de defeito, irmão. A gente se arruma bem para vir para a igreja, bota a roupa melhor que tem, ou pelo menos deveria. Mas por dentro, nós temos a semente do pecado. Então todos nós somos participantes disso. Voltando a Hebreus capítulo 12, para nós já adiantando aqui, já vamos terminar, amém? Preste atenção, tem pessoas no nosso meio, na igreja do século 21, que ainda não estão entendendo por que as coisas não vão bem. Elas têm algumas características interessantes, que aos nossos olhos seriam suficientes para experimentar o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, mas elas não conseguem fazer isso. Quais são essas características? Grava aí. Existem pessoas que estão fugindo do pecado, estão se guardando. Existem pessoas que aparentemente não são acusáveis de nada, têm uma conduta admirável pelos de fora, ora, jejua, lê a Bíblia, tem tempo com Deus, congrega, dizima, oferta, e quando a gente olha para essa pessoa, a gente diz, meu Deus, é um crente exemplar, perfeito, esse é filho de Deus de verdade. E muitas vezes, as pessoas não conseguem entender por que as coisas não estão bem. Hebreus 12:1, as Escrituras, elas nos indicam duas coisas que pode atrapalhar essa corrida. Fala sobre desembaraçar do peso e do pecado. Um crente que hoje foge do pecado, não significa que ele já esteja totalmente desembaraçado, porque tem algumas coisas hoje que estão atrapalhando
esse relacionamento de corpo. Algumas coisas hoje estão roubando a identidade da igreja do Senhor Jesus. E preste atenção, o texto faz uma distinção, o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então algumas pessoas estão evitando o pecado, mas elas ainda estão carregando alguns pesos que estão atrapalhando essa identidade, o RG dos céus de aparecer. Quer ver algumas delas? Práticas ou costumes que tem. Ô irmão, o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito. Diga comigo, tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Tem coisas que você vai procurar na Bíblia e ela não vai dizer que é pecado. Mas tem coisas que já não servem mais para nós. Tem coisas que nós já não podemos mais tratar como algo normal, porque não faz parte de uma identidade celestial. Práticas ou costumes que tem, ideias que nós cultivamos. O maior desafio hoje de inculcar na cabeça das pessoas a palavra de Deus é porque elas têm algumas ideias, alguns preconceitos formados e elas não abrem mão daquilo que elas pensam. E pode estar caminhando para o abismo, mas ela não abre mão, porque são ideias que ela já está cultivando desde a família, desde os antepassados. Ei, é tempo de nós abrirmos a nossa mente e perceber que tem coisas que são ideias, preconceitos que nós trazemos durante toda a vida, que estão nos levando para a destruição e estão roubando a nossa identidade de filhos de Deus. Porque o mínimo, como filho de Deus, é nós sermos parecidos com Ele. Você entende isso? Ideias, relações que mantém. Querido, preste atenção. Se você ama a Deus de verdade, acima de todas, olha para mim aqui por favor, se você ama a Deus acima de todas as coisas, existem relacionamentos que precisam ser abandonados, porque são relacionamentos que não te levam para perto de Deus, mas eles estão o tempo todo te puxando para longe, puxando para longe. Isso rouba a identidade, sentimentos do passado. Isso aqui daria mais uma pregação nessa noite. Mas eu estou falando isso, e talvez nessas coisas, em algumas delas, nem tenha pecado, mas tem peso. E pesos que estão nos prendendo, nos impedindo de avançar. E a orientação que o livro de Hebreus capítulo 12 nos dá é desembaraçando-nos. Não deixa essas coisas prender você e roubar a sua identidade dos céus. Porque uma igreja curada, ela não tem dúvida a respeito de quem ela é. Ela não tem dúvida de quem ela adora. Ela não tem dúvida de quem é o Pai. Você entende isso? Amém? Pergunta para o irmão se ele entendeu, porque ninguém disse amém. E a gente fica na dúvida aqui. Agora vamos lá. Os irmãos do louvor, por favor, podem subir aqui. Olha para mim, por favor. Se você acha que Deus tem prazer em nos reprovar, eu vou repetir isso. Se você acha que Deus tem prazer em nos reprovar, nós precisamos olhar para as Escrituras. E talvez eu, como pai, possa lembrar de alguns momentos que eu tive que disciplinar os meus filhos num cômodo da casa e depois ser consolado pela minha esposa no outro cômodo. Porque não é fácil disciplinar, não é prazeroso. Ô, irmão, Deus tem pensamentos a respeito de cada um de nós. Quando nós olhamos para as Escrituras, no livro de Jó, não precisa abrir, no capítulo 1, versículo 1, no versículo 8, no capítulo 2, versículo 3, Deus se refere a Jó como homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó teve seus desafios? Nem vamos entrar nisso aqui agora. Dá mais uma noite de pregação.
Mas a Bíblia diz que Deus olhava para ele e dizia: esse homem é íntegro, é reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando Deus olha para Noé em Gênesis capítulo 6, versículo 9, ele chama Noé de justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Deus olhava para eles e dizia: lá tem o meu DNA. Você já parou para pensar o que será que Deus diz a seu respeito? Isso é sério. Quando Deus olha para esta igreja, quais são os pensamentos dele? Adoradores, tementes, pessoas que se diziam do mal, íntegros, retos, ou o inverso de tudo isso? Como Deus fala sobre nós? Como Deus pensa sobre nós? Quando nós olhamos o capítulo 12, começa no versículo 1 com a ideia de um atleta preparado e condicionado para uma corrida. Dá uma olhada em casa depois no capítulo 12. Depois ele segue falando de mais uma competição no versículo 4, entre nós e o pecado. Luta de sangue. No versículo 5 ele fala de relacionamento entre pai e filho. E ele termina no versículo 13 falando de alguém que não tem condições nenhuma de correr, o que é manco. Primeiro ele fala de competição, de luta, de caminhada. E depois ele fala de alguém que é manco. Preste atenção. O objetivo do atleta do versículo 1, do lutador do versículo 4 e do filho do versículo 5 é percorrer essa corrida. Primeiro, diga comigo, sem peso, sem pecado, com perseverança, olhando firme para Jesus, com resistência, com correção, com aprovação, com reprovação, com submissão, com reprovação também, amém? Com participação também na santidade de Deus. É isso que está proposto para nós. E sabe por que tudo isso? E aqui eu quero falar o versículo chave dessa noite. Versículo 13, 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, ou como tem sido os teus dias, ou como você foi ferido nessa caminhada, quem te feriu? Mas o meu coração, nosso coração como pastores, tem estado nesses dias apertado, por ver pessoas sendo machucadas, destruídas dentro da igreja. Não é essa a vontade de Deus. Pessoas que estão perdendo a sua identidade celestial, porque chegaram em lugares onde, ao invés das pessoas curarem as feridas, machucaram mais. E se isso aconteceu com você, versículo 12, por quê, pastor? Para nós corrermos, para nós andarmos, para nós desenvolvermos um relacionamento de filho com o pai. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos. Essa é a noite. Deus quer nos reanimar nessa noite. Deus quer mexer no nosso interior nesses dias. Porque o objetivo da igreja não é matar as pessoas, é trazer vida. O objetivo não é ferir, o objetivo é curar. E qualquer pessoa que pregue ao contrário disso, não está falando a verdade. Porque é isso que as Escrituras dizem. Por isso, irmão, se em algum momento da nossa caminhada, você que está em casa, se em algum momento da caminhada, você foi ferido, ei, não perca a sua identidade. Busque cura em Deus.
Restabeleça suas mãos descaídas, os joelhos trópicos. Agora não é só ser restabelecido, Deus quer que a gente também ajude a restabelecer. Olha aqui, fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É tempo da igreja parar de olhar para as pessoas e dizer problemático, esse não tem jeito. Ei, será que nós entendemos, quando a gente lança essa sentença, que nós estamos dizendo o sacrifício de Jesus na cruz é vão? Porque foi para esses que ele morreu, para o manco, para o cego, para o aleijado, para os doentes. Por isso, irmão, talvez nós hoje estamos aqui mancos, ou nós vamos receber pessoas que estão mancando. Nós nunca deveríamos de olhar para essas pessoas com um olhar de desprezo, porque o próprio Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite, por favor. Se você entrou aqui desanimado, é noite de restabelecer, é noite de fortalecer os pés, as mãos, é noite de reativar aquilo que foi travado em você. Você é um atleta de Cristo. Você é um filho de Deus. Seja perseverante na sua corrida, mas ao mesmo tempo seja misericordioso com as pessoas que Deus tem mandado para perto de você, que talvez não estão andando na mesma velocidade, porque tem um defeito, porque estão ali mancas. Seja misericordioso. E essas pessoas podem ser o teu marido, pode ser a tua esposa, pode ser o filho, pode ser o vizinho, pode ser o irmão que senta perto de você na igreja. É noite de cura. Qual a sua identidade? O texto diz, versículo 8: se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pega isso, irmão. Pega isso. Quem não aceita a correção não é filho, é bastardo. Mas a Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez alguma coisa deu errado no caminho, mas essa é a noite de conserto. Vamos ficar em pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Busque a Deus nesse momento. Ele te trouxe aqui para te dar cura, para te restaurar nessa noite. É a tua noite. É a tua noite em nome de Jesus.